quero ler uma passagem do Evangelho. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a sua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quando Jesus ele iniciou o seu ministério aqui na terra, a sua mensagem ela dizia o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Jesus disse também que o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele ali ou ele acolá, porque o reino de Deus estará dentro de vós, estará dentro do homem. E nesta pregação de Jesus, ele ensinando o reino de Deus aos que em sua volta estavam, Jesus é acometido por um homem que de joelhos veio até a sua presença, e a Bíblia diz que ele o adorou e perguntou: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A pergunta do jovem rico era a respeito da eternidade. O que é preciso o homem fazer, seja ele rico ou seja pobre? Jesus amou aquele jovem e perguntou para ele: você sabe os mandamentos de Deus? Então ele responde: eu não furto, eu não adultero. Tchau, fica na paz. Eu não mato, não dou falso testemunho, eu não roubo a ninguém, honro meu pai e a minha mãe. Ele falou para Jesus
6 mandamentos. Mas no livro de Êxodo, está escrito no capítulo 20, que são 10 mandamentos. 6 mandamentos relacionados ao homem, e 4 mandamentos relacionados a Deus. E ele citou 6 mandamentos, que não fazia estas obras más diante dos homens. Mas acontece que o profeta Jeremias escreveu que enganoso é o coração do homem, e perverso mais do que todas as coisas. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. A Bíblia diz que Deus esquadrinha os corações. Lá no livro do profeta Samuel, está escrito que Deus vê o coração. E justamente, Jesus olhou para o interior do coração daquele jovem. Era um jovem que tinha uma vida pregressa, uma vida promissa aqui na terra. Era um jovem que nasceu em um berço de pais ricos, família sucedida, e tinha muitas propriedades. A Bíblia não fala muito deste jovem, mas o pouco que Jesus, perguntando para aquele jovem, o Espírito Santo de Deus mostra que aquele jovem, ele tinha tudo para alcançar a vida eterna em Jesus, porque partiu dele o interesse de se aproximar de Jesus e fazer uma pergunta que talvez você ainda vem fazendo há anos e não encontrou nas religiões, não encontrou no tarô, não encontrou no búzios, não encontrou pela mão das ciganas, não encontrou nos orixás, não conseguiu encontrar lá no candomblé, não consegue encontrar no espiritismo. A pergunta que talvez você faz ou já fez um dia: como poderá alcançar a vida eterna? A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo de número 4 e no versículo 12, que em nenhum outro há salvação, dado entre os homens debaixo dos céus, pelos quais devamos ser salvos. Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. E aquele jovem perguntou para Jesus, e esta resposta foi o próprio Jesus que disse a ele: vai, porque ainda te falta uma coisa. Vende tudo, dá aos pobres e depois me segue. Toma a sua cruz e siga-me. Jesus amava aquele jovem. Jesus Cristo disse a verdade para aquele jovem. Jesus Cristo não ocultou dele a realidade da palavra de Deus. Os religiosos, sim, eles tentam ocultar. A Bíblia diz que este mistério esteve oculto desde os tempos passados, e que a seu tempo Deus manifestou por seu Filho Jesus Cristo. O conhecimento da verdade vem através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquele que milita não se embaraça em negócio algum desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra.
Está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 12, deixemos, pois, todo o embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Deixar os embaraços, porque a Bíblia diz que a quem vós se apresentardes para servir, tornareis servos para obedecerdes ao pecado para a morte ou à justiça para a obediência. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus falou a verdade para o jovem, mas a verdade de Jesus condoeu a vida dele, fez com que se entristecesse, porque esta é a verdade e ela não muda. Jesus não está querendo o dinheiro de ninguém. Jesus não quer carro de ninguém. Jesus não quer riquezas de ninguém, porque disse o profeta Oséias, aliás, o profeta Joel, isso mesmo, o profeta Oséias, que Deus, ele é dono da prata e do ouro. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor. Jesus não estava de olho nos bens do jovem rico. Jesus não estava interessado nas riquezas daquele jovem. Mas Jesus quis salvar aquele jovem e livrá-lo da perdição eterna, tirar ele daquele laço de perdição. Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E caindo nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. O jovem rico, que esteve bem perto da salvação, mas os prazeres seculares, os prazeres terrestres, o almejar as coisas grandes desta vida, lutar por pensar que é novo, tem muita coisa a fazer aqui na terra, mas a Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Debaixo do céu há tempo para todas as coisas, e há um tempo determinado. A Bíblia diz: uma geração vem e outra geração vai. Jesus Cristo disse em Mateus, no capítulo 6, que aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. O jovem rico, que por ouvir Jesus falar a ele, se entristeceu, virou as costas para Jesus e foi embora. Deixou Jesus falando sozinho. Jesus, como diz aqui no texto que eu li, ele disse, virando aos que estavam em seu redor: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Quão difícil é um rico entrar no céu, porque é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, porque as coisas que são impossíveis aos homens
Para Deus são todas as coisas possíveis. A vida eterna, o aproveitamento, está escrito no livro de João, no capítulo 12, que aquele que amar o mundo, a sua vida, estiver firmada nas coisas desta terra, se você trocar a eternidade com Deus pela vida passageira aqui na terra, aquele que buscar ganhar a sua vida, perdê-la-á a outra vida. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a salvação? As oportunidades diariamente ocorrem na vida de todos. Jesus Cristo diz na sua palavra: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e com toda a sua alma, e ao seu próximo como a ti mesmo. É os dois grandes mandamentos da lei. E o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas que toda a lei se resume numa só palavra: amarás ao próximo como a ti mesmo. Porque se você não conseguir amar a quem você está vendo, então será impossível você conseguir amar a Deus que você não vê. Jesus ensinou, Jesus pregou o amor, pregou a verdade, a justiça, o juízo, a equidade de Deus, porque a sua palavra, ela dura eternamente. O seu trono não será abalado, o seu reino subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso o seu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Jesus veio pregando o arrependimento. Jesus falou a verdade para os fariseus. Jesus falou a verdade aos seus discípulos. Jesus falou a verdade aos ricos. Jesus falou a verdade aos pecadores. Jesus falou a verdade aos publicanos. Jesus falou a verdade para todos. Mas Isaías proferiu no capítulo 53: quem deu crédito à nossa pregação? Senhor. A palavra de Deus mostrou que o jovem rico, ele virou as costas e ele não quis, por mais que perto estava. A Bíblia diz que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo falou: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. O jovem rico tinha uma vida longa à frente, tinha muita coisa a fazer aqui na terra, mas o que ninguém imagina é que um dia vai morrer. Ninguém se prepara para o dia da morte. Ninguém nem sequer quer viver pensando que vai morrer.
Porque está novo, está pensando em muita coisa, está com saúde, quer ir para todos os lugares, quer estar aonde está a multidão, quer estar envolvido em alguma coisa que seja útil e agradável à sua própria vista. Se tem dinheiro, se tem muitas riquezas, se tem carro, se tem moto, então tem buscado alguma coisa para se divertir, alguma coisa para se ocupar. Mas estas coisas é engano, ilusão, porque não vale a pena viver uma vida aqui nesta terra sem estar na presença de Deus. O salmista Davi escreveu no livro de Salmos que vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 anos aí no mundo. A Bíblia diz no livro de Salmos, no capítulo 42 e no versículo 7, que um abismo chama outro abismo. O caminho da perdição é largo, a porta é espaçosa, e muitos são os que entram por ela. Se fosse nos dias de hoje, aquele jovem rico se deparando com muitas opções, muitas igrejas. Aqui ele desse o dízimo mais alto, ele seria bem acolhido, ele estaria sempre visto, a atenção seria dobrada. Se fosse no tempo de hoje, aquele jovem rico estaria acreditando que Deus o aceitaria, mesmo ele depositando as maiores ofertas, dando o maior dízimo, sendo dono de empresas gigantescas, dono de patrimônios estimativos aqui nesta terra. Mesmo que ele tendo esta condição de, além de ser jovem, já ter tanta riqueza, o Ronaldo Fenômeno, a estrela do futebol, está aposentado. Mas quando ele tinha 18 anos de idade, o seu passo era muito caro. A paz do Senhor, pastor. O passe de Ronaldo Fenômeno, o fenômeno do futebol, era estimado em milhões. Naquele tempo, em 1995, ele tinha uma carreira brilhante pela frente. Ele fez sucesso no futebol, ganhou muitas riquezas, assinou muitos contratos. E um dos contratos que ele assinou ao longo da carreira futebolística foi com a Nike. Era um contrato vitalício. E diz a pesquisa que a riqueza de Ronaldo Fenômeno daria para sustentar 4 ou 5 gerações de filhos que ele tivesse aqui na terra. Mas o que Jesus está dizendo na sua palavra é que não adianta o homem ser rico, bilionário, trilionário, ser o homem mais famoso da terra, ser o homem mais bem-sucedido, se ele não tem a salvação da sua alma, se ele não tem o perdão dos pecados oferecido por Deus através do seu Filho Jesus Cristo, gratuitamente. Porque Jesus diz: alegrai-vos, pois vosso nome está escrito nos céus. Bem-aventurado é aquele que tem o seu nome
escrito no livro do Cordeiro. E este jovem rico, como a maioria dos jovens hoje, nasceram com uma sorte grande. Tem do bom, tem do melhor. Usufrui daquilo que o dinheiro pode oferecer, daquilo que a riqueza pode dar, para fazer banquete, para se rir, para ter a bebida. Tudo isso o dinheiro atende. Mas Jesus, ele nunca deixou de pregar na verdade. Os seus discípulos ficaram admirados. Quem poderá então se salvar? Porque se os que têm riquezas estão longe do reino de Deus, então quem poderá salvar? Porque o pobre vive na miséria, pobre de espírito, e vive aí, enganado, iludido, pecadores. Se na visão dos discípulos os ricos estavam perto do reino de Deus, mas na visão de Jesus é o contrário. A Bíblia diz que há alegria no céu pelos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele não veio para os justos, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes e para os pecadores. No caminho da justiça, ele pregou a verdade. Quando Nicodemos, príncipe de Israel, foi ter com Jesus de madrugada, ele falou para Jesus: Mestre, bem sabemos que tu és homem vindo de Deus, porque nenhum homem faz este sinal se Deus não foi com ele. Os escribas também falaram para Jesus: o Senhor fala a verdade, sem se dar a aparência de ninguém. Jesus falava a verdade. Não importava se a pessoa era rica ou se era pobre, se estava dentro do templo ou se estava nas beiras do caminho, nas aldeias, nos lugares menos visitados pelos poderosos. Porque o propósito de Deus é que o homem chegue ao conhecimento da verdade e se arrependa dos seus pecados. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muitos sinais, muitos prodígios Jesus Cristo fazia, chamava a atenção de muitos. Muitos queriam ir ter com Jesus para ser curado de alguma enfermidade, rogando a Jesus a misericórdia de Deus, porque sabia que Cristo Jesus era o Filho de Deus, o profeta que devia vir ao mundo, o Salvador dos homens. Jesus perdoava os pecados, Jesus curava em pleno sábado, mostrando assim a autoridade de Deus na sua vida, sendo Ele Senhor do sábado, sendo Ele o Filho de Deus, a expressa imagem do Deus invisível. Conhecer os mandamentos de Deus, a maioria conhece, mas a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O homem que era zeloso da lei de Deus era Saulo de Tarso, perseguiu aquele caminho até a morte, mas quando ele estava diante dos reis,
dos presidentes. Ele estava convertido. Agora ele pregava a graça. Agora ele anunciava a verdade de Jesus, oculta em mistérios, e que Deus manifestou através da graça de Jesus. E aquele rei dizia a Paulo: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. E Paulo olhou para Festo e disse: ó potentíssimo Félix, Festo, eu não deliro, mas antes falo palavras de verdade e de um sã juízo. Esta palavra, ela é pura, ela é a verdade. Ela ensina que o caminho que leva à perdição é largo. Muitos estão entrando, porque é necessário renunciar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz, viver uma vida santa com Deus, abstendo-se da imundícia da carne, porque depois que você morrer, você não vai levar nada, nem bens materiais, nem riquezas, nem trabalho, nem salário. Você não vai levar roupa, você não vai levar a tua empresa, você não vai levar os bens que você ao longo de sua vida conquistou. Mas a Bíblia diz, na carta de Apocalipse, que as tuas obras irão te acompanhar. Porque naquele dia será aberto o livro das obras e o livro da vida. E aquele que não for achado escrito o seu nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Jesus amou aquele jovem, falou para ele a verdade. Jesus manifestou na vida daquele jovem a verdade pura, da que os religiosos nos dias de hoje querem ocultar, porque eles não estão pregando mais a verdade. Por amor ao dinheiro se desviaram da fé, por heresias não pregam mais a sinceridade, não quer falar mais da verdade de Deus, porque a Bíblia chama estes homens de obreiros fraudulentos, inimigos da justiça de Deus. Não cessam de perturbar os retos caminhos de Deus. O Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, cujo fim é a perdição. Não erreis. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Examinem-se as Escrituras, porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque o reino de Deus é tomado à força. Os profetas falaram, o que os apóstolos falaram foi somente a verdade. O que Jesus pregou foi a palavra de Deus, a verdade de Deus. E aquele jovem foi embora. Jesus disse: quem vos ouve a vós, a mim também me ouve. Mas quem vos rejeita a vós, a mim também me rejeita. Se entrardes numa cidade e ali pregar, e não deres ouvidos, saí e sacudi o pó contra aquela cidade. E eu vos digo que maior juízo haverá para aquela cidade do que para Sodoma e Gomorra. No dia do juízo, os ninivitas ressurgirão e condenarão esta geração, porque os ninivitas
se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas está aqui quem é maior do que Jonas e não querem crer. Jesus é o sinal de Deus para esta geração. Jesus é a verdade de Deus para a geração de hoje, como foi para a geração passada. Mas eles não julgaram digno da salvação. Eles acreditaram na tradição, acreditando, como até hoje você vê as pessoas acreditando em Papai Noel, em magia de Natal, em coelhinho da Páscoa, acreditando nas tradições religiosas, nos rudimentos pobres desta vida, acreditando no curso do mundo, vivendo de filosofia, acreditando na ciência, acreditando nos preceitos humanos. Mas a Bíblia ensina: credes em Deus, credes também em mim. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. A Bíblia Sagrada diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Arrependa-se dos seus pecados, porque daqui muito em breve Jesus vai voltar. Quando ele vier, ele vai voltar para buscar os seus escolhidos, a sua igreja, os seus servos, que foram fiéis até o fim, rejeitando a cada dia a proposta do diabo. Para vocês verem que Jesus não queria a riqueza daquele jovem, porque se Jesus fosse avarento, ele teria aceitado a condição que o diabo propôs a ele, quando foi tentado no deserto, 40 dias e 40 noites. O diabo ofereceu para Jesus riquezas, mas Jesus não aceitou. Então você não vive acreditando nas coisas que estão dizendo por aí. Tome cuidado, porque se você almejar acreditar que jogando no jogo do bicho, na Mega Sena, você vai acertar aquelas 6 dezenas e vai ficar milionário, rico, podre de rico. Mas cuidado, porque estas coisas não são importantes para ninguém aqui na terra. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12 que rico para com Deus não é aquele que ajunta tesouros para si. Creia no Evangelho. Jesus mandou pregar a sua palavra em testemunho a todas as nações. Se você está ouvindo o Evangelho, não tarde em seu coração em aceitares a Jesus, porque só Ele pode te salvar da condenação do inferno. A vida eterna é o homem arrepender-se de todos os seus pecados, praticar a justiça de Deus, guardar os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, andar segundo o Espírito de Deus, porque se andardes segundo a carne, cumprireis os desejos da carne, mas se andardes segundo o Espírito, então cumprireis os desejos do Espírito. O Espírito Santo de Deus veio ao mundo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então creia, porque Jesus está às portas. Daqui muito em breve ele vai voltar. Os sinais estão seguindo em toda a terra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A Bíblia diz na Epístola de Hebreus, no capítulo 3 e no capítulo 4: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. O Espírito de Deus diz: vem. A esposa diz: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem quiser e tiver sede, venha e toma de graça da água da vida. Você não precisa me dar dinheiro para você alcançar a salvação em Jesus. Você não precisa fazer campanha na igreja para alcançar a salvação em Jesus. Você não precisa ser fiel no dízimo para você alcançar a salvação em Jesus. A Bíblia diz na Epístola de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8:
pela graça sois salvos. É pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É tudo pela graça. Jesus ensinou, de graça recebestes e de graça dai. Nós não somos como muitos, disse Paulo, que ganha para falsificar a palavra de Deus. Antes, na presença de Deus, a falamos com verdade e com sinceridade. Julgai o que eu disse hoje, se é o que está escrito. Porque se não é o que está escrito, então vive acreditando na Ave Maria, vive acreditando no pé do coelho, vive acreditando na missa de sétimo dia, vive acreditando no tarô, no búzios e no horoscópio. Acredite no espiritismo. Se o que está escrito não for a verdade, então vive aí, acendendo vela, comprando estátua, comprando crucifixo, comprando imagem de escultura. Se a palavra de Deus não é a verdade, então vive aí, jogando futebol, ouvindo funk, ouvindo rock, indo para show, indo para bailão. Vive aí, da maneira que você quiser. É uma opção sua, é uma escolha sua, mas a Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também vai ceifar. Quem plantar na carne, da carne ceifará corrupção. Mas quem plantar no Espírito, do Espírito Santo de Deus, ceifará a vida eterna. O prazo nosso aqui está acabando. Jesus está prestes a voltar. Arrependa-se hoje dos seus pecados, entrega a tua vida a Cristo e deixa que Ele vai fazer a obra poderosa na sua vida. Porque a Bíblia diz, converteres das trevas para a luz, tirar da mão de Satanás e pôr na mão de Deus. O Evangelho é sinônimo de arrependimento. É te levar à conversão em Cristo. Não é para te levar para a religião mais próxima da sua casa. O Evangelho tem como intuito a salvação em Jesus. De Gênesis até Apocalipse, Deus trata da salvação, tanto ao seu povo judeu, como aos gentios, que professarão a sua fé no seu Filho e andarão nos seus caminhos. A salvação da sua alma, porque uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. Quem recebeu a semente de Deus não vive mais escravo do pecado, porque tem o Espírito de Deus, o selo do homem, para que ele tenha domínio próprio, para que ele tenha temperança, para que ele tenha mansidão, para que ele tenha fé, amor, paz, justiça, benignidade e longanimidade. Os frutos do Espírito estão em toda bondade, justiça e misericórdia. Creia no Senhor Jesus, porque Ele vem vindo aí buscar o seu povo zeloso, especial, de boas obras. Porque Jesus não vem buscar a igreja que está na política. Jesus não vem buscar a igreja que está lá no futebol. Jesus não vem buscar um povo que está lá no funk, fumando maconha, bebendo cachaça. Jesus vem buscar um povo santo, um povo remido, um povo lavado, um povo que deu glória a Deus enquanto viveu aqui. Um povo que compreendeu a sua vontade. Porque fazer a vontade de Deus é andar no temor a Deus, se guardando da corrupção deste mundo, não amando nada além do Senhor. Porque o seu filho, você pode amar ele, mas você não pode amar mais do que o amor a Deus. Jesus disse em Lucas 14 que aquele que não deixa para trás. Pai do Senhor, eu sou da mundial, eu gosto muito de Javi. Eu vou lá em casa e já volto. Eu prego o Evangelho. Amém. Eu também, eu sou da mundial. Tem que ser de Cristo. Amém. Ser de placa de igreja. Eu também sei um dia.
Amém. Quem não deixa para trás pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, terras, casas, campos, por amor de mim e do Evangelho, não é digno de mim. Aonde quer que você esteja preso, seja no vício do cigarro, da maconha, da droga, do sexo ilícito, no vício do amor ao futebol, amor ao funk, amor ao pagode, amor ao rock, amor ao rap, amor ao hip hop, amor ao cinema, qualquer amor. A Bíblia diz na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que se torna amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O apóstolo João escreveu, na primeira carta de João, no capítulo 2 e no versículo 15: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz que a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos passam, a soberba da vida também passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A vontade de Deus é boa para vossas vidas, é salvar vocês da condenação do inferno, porque depois que você morrer, por mais que você nasceu no berço católico, você não vai para o purgatório. Por mais que você acredite que vai reencarnar na doutrina do Espiritismo, você não vai. A Bíblia prega juízo, a Bíblia fala de condenação eterna. Ou é fogo do inferno, ou é céu de glória, gozo, paz e alegria. O caminho que leva para o céu é estreito, o caminho que leva para o inferno é largo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A tua vida, ela é contada aqui na terra. Está escrito no livro de Atos que Deus não tem nem contas. O tempo da ignorância dos homens ordena agora em todos os lugares que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de Jesus Cristo, varão que ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz no livro de Salmos, no capítulo 97, que a base do trono de Deus é justiça e juízo. A Bíblia diz, no mesmo livro de Salmos, que Deus julgará o mundo com justiça e com juízo. Este mundo está selado para o juízo de Deus. A terra, como tesouro, se entesoura para o dia de fogo. O apóstolo Pedro diz que tem muitos escarnecedores. O apóstolo Judas também fala, muitos ímpios escarnecedores. Mas Jesus quer te salvar, e não tardes em entregar a sua vida a Ele, porque Ele é o Salvador da sua alma. Ele liberta você de todos os pecados, de todos os vícios, e te tira da mão do diabo, porque a maioria está fazendo a vontade do diabo e não percebe, porque o diabo é trevas, o diabo é homicida e pai da mentira. Ele engana, porque ele veio com o poder de mentira, para mentir, enganar e levar muitos à condenação. Mas Jesus veio para libertar, mostrar a verdade e ensinar o homem a andar em retidão perante Deus. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus e esforça-te, porque o reino de Deus é tomado à força. Amém, irmão? Amém, irmãos? Não sei se a caixa aqui tá baixa, não sei se é minha voz. Acho que acredito que é minha voz. Tentando aí pra gritar aí, mas não tô conseguindo muito não. Mas amém, irmãos. É isso aí. Umas vidas aqui estão presentes aí, poder ouvir o Evangelho de Jesus mais uma vez. Continue, irmãos, buscando ao Senhor a misericórdia e orando para que Deus venha levantar mais obreiros, porque o campo é grande, há muitas almas, e no pouco que a gente faz ao Senhor, que é pouco, irmãos,
do tanto que ainda a gente pode fazer. Jesus fala em Lucas capítulo 10 e versículo 17, apenas devemos nos considerar como servos inúteis, né? Porque só fazemos aquilo que Ele manda. Então, a gente, irmão, deve pregar a palavra e dentro de tempo e fora de tempo. Muitas almas precisam ouvir, mesmo que a maioria não dê crédito, não querem vir para a luz, mas com certeza há muitas vidas que estão aí esperando por ouvir a verdade. Amém, irmãos? Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus continue abençoando os irmãos e estaremos aí orando um pelos outros.